Versículo 1: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Abre um parênteses aqui. Isaías viu o que está escrito lá em Apocalipse. Pegou? Bora. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui. Nós precisamos contextualizar a mensagem eterna. Tudo aquilo que é dito a partir de uma percepção do céu é uma construção ou é uma liberação de algo que irá perdurar pela eternidade. É uma das dificuldades que nós temos como igreja, a compreensão de um ambiente eterno, a compreensão de algo que é contínuo, atemporal. Nós temos dificuldade, por causa de usarmos o senso lógico, de compreender o ambiente onde Deus está, fora do tempo. Então a mensagem que Isaías está liberando é resultado daquilo que ele viu e ouviu na eternidade. Ele estava falando primeiro a respeito daquilo que ele viu. Os meus olhos viram. E quem ele ouviu? Os anjos. Então os anjos veio e tocou. Depois que ele foi purificado na sua iniquidade, ele ouviu o que o Senhor estava falando. E depois que ele ouviu o que o Senhor estava falando, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A gente acredita que Isaías entrou de metido numa conversa que eles estavam tendo na eternidade, que a ideia não era que Isaías fosse enviado, mas eles estavam falando a respeito do Cristo, do Messias, a profecia que iria vir para cumprir a vontade do Pai sobre a terra. Só que o interessante dessa passagem, e é o que eu gostaria de salientar, é que Isaías teve a capacidade de ver e ouvir o céu e dar uma resposta segundo aquilo que ele estava vendo e ouvindo. Ou seja, Isaías estava se responsabilizando por ser um solucionador dos problemas que estavam sendo identificados. Deus estava dizendo: existe uma necessidade de enviarmos alguém. Não é enviar ninguém para passear. A ideia não era essa. A quem enviaremos? A quem há de ir por nós? Ou seja, quem irá me representar? Isaías disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías é o homem, é o profeta que com maior propriedade anuncia a vinda do Messias. Então o que eu estou aprendendo? Em Isaías capítulo 9 diz que o menino se nasceu, o filho se nos deu. Isaías começa a profetizar a respeito de Jesus. Ele tem a compreensão do Messias. Homens e mulheres que dão uma resposta segundo aquilo que estão ouvindo do Senhor, que tem uma mentalidade de solucionar os problemas que estão ao nosso redor, segundo a vontade de Deus, são homens que têm capacidade de vislumbrar quem é o Cristo. A igreja hoje ela se move de forma muito equivocada e com pouca compreensão, grande cegueira e praticamente nenhuma audição. Por quê? Porque ela vê um problema e ela não está disposta a ouvir aquilo que Deus está falando para se movimentar em relação àquilo. Ela simplesmente quer reclamar junto com o problema que ali está. As pessoas hoje se cercam de pessoas que falam ou que concordem com as mesmas estruturas de pensamento.
Para quê? Para ter legitimidade naquilo que estão pensando. Você não acha que está ruim? Eu acho que está ruim. Pois é, eu também acho que está bem ruim. Então eles começam a se cercar daqueles que pensam da mesma forma, para validar os seus pensamentos egoístas e equivocados e distorcidos. Quando nós deveríamos, como homens e mulheres de Deus, estar buscando contemplar o céu, para ver o que o céu está falando, o que o céu está movimentando, para que nós possamos dar uma resposta correta. Amém? Vocês estão aí ou foram embora? Então nós sempre estamos procurando aqueles que falam aquilo que nós queremos ouvir. A Bíblia já diz isso, que no final dos tempos eles procurariam aqueles que vão falar aquilo que agrada o seu coração, quando nós deveríamos estar ouvindo aquilo que o céu está dizendo. Isaías teve a capacidade primeiro de ver o céu. Nós precisamos entender que mesmo tendo a capacidade de ver o céu, nós somos frutos do ambiente que nós vivemos. Amém? Já falamos sobre isso. Isaías responde: ai que eu vi o Senhor. E daí, Isaías? E daí que eu sou um homem de lábios impuros, porque habito num povo de impuros lábios. Então Isaías está dizendo: eu vejo, mas eu sou fruto do lugar onde eu estou. Então uma das coisas que nós precisamos aprender é nos cercar de pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar. Nós servimos a todos, mas andar no mesmo caminho com aqueles que estão indo para o mesmo lugar. Isaías era resultado do povo onde ele estava. Ele disse: o meu coração está rendido a Deus a ponto dos meus olhos poderem contemplar o céu, mas a minha movimentação é igualzinha do ambiente onde eu estou. Então nós precisamos entender os lugares onde nós estamos inseridos e compreender e discernir se aquele lugar está comungando para o propósito eterno, ou se simplesmente é mais um aglomero de pessoas, ou se simplesmente são mais colegas e amigos que nós temos ao nosso redor, que não nos levam ao lugar onde Deus quer que nós estejamos. Essa é a primeira coisa. Então Isaías confessa diante de Deus, a partir de ter percepção do céu, a sua realidade: os meus lábios são impuros. A partir de uma verdade liberada pelo nosso coração, o Senhor nos trata: é os teus lábios impuros? Sim. E tu serve Jericó, o que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Ok, conforme tu confessas a tua realidade, eu vou trabalhar sobre ela, mas ela precisa ser verdadeira entre eu e você. Não simplesmente você ter um discurso bonito na minha presença, como se você quisesse me convencer, porque eu conheço o teu coração. Então Isaías diz: os meus lábios são impuros. Então Deus toca os lábios de Isaías, e a iniquidade de Isaías é curada, é perdoada, é sarada. E depois que ele foi perdoado da sua iniquidade, versículo 8: depois disso, ouvi a voz do Senhor. Tem gente que diz para mim: eu não consigo ouvir a Deus. Por quê? Depois que fui tocado pelo céu, eu pude ouvir. Antes de eu ser tocado pelo céu, eu não pude ouvir. E como eu sou tocado pelo céu? Assumindo que eu preciso ser tocado pelo céu. Eu preciso do Senhor. Ai, os meus olhos te viram. Eu sou o cara que é o caco. E eu já canto a música do Roberto Carlos, as pessoas vão cantar: aquele cara sou eu, o problemático sou eu, o ruim sou eu, o falho sou eu, o pecador sou eu. Não é o outro, sou eu. Precisamos ter a mentalidade de Jesus. Jesus quem pecou? Fui eu, pegou para a cruz. Não, mas Jesus foi a humanidade inteira. Sou eu. Adão quem pecou? Foi ela. Nós ainda carregamos a mentalidade caída de Adão, sempre terceirizando a responsabilidade e culpando o outro. Eu estou sempre procurando aquele que está, estou sempre procurando a quem eu possa responsabilizar. E Isaías não. Isaías, após ouvir o céu, ele não procurou ninguém para nós enviarmos. Ele disse: envia-me a mim. Então a percepção de Isaías, a disposição de Isaías de ser enviado em nome do Senhor, fez com que Deus lhe confiasse a sua vontade. Ei, vou te contar o que eu vou fazer. O menino se nasceu, um filho se nos deu, sobre os seus ombros está o governo. Ele é o eterno, ele é maravilhoso, ele é o príncipe da paz. Homens e mulheres que estão dispostos a assumir a responsabilidade daquilo que Deus está fazendo sobre a terra, são homens e mulheres de contemplação de quem é o Messias, de quem é Yeshua.
São homens e mulheres que estão sendo empurrados em direção da cruz. Todos os dias eles estão sendo levados para esse lugar de contemplação de quem é o Cristo. A Bíblia diz que eu preciso conhecer e prosseguir em conhecê-lo, que eu preciso me desenvolver nele, até que eu chegue à estatura de varão perfeito, a unidade da fé, que eu preciso desenvolver a minha salvação. Fala de um processo construtivo, progressivo, por causa de Jesus, em Jesus, com Jesus. Então nós precisamos assumir as nossas responsabilidades e não nos cercarmos de pessoas que concordam com as debilidades. Quer ter um bom amigo? Tem alguém que te fale a verdade, que critique e questione as estruturas de pensamento. Se você tem alguém que só diz que legal, que bom, você tem um péssimo amigo. Você tem alguém que te dá um tapinha nas costas, você tem um péssimo amigo. Tem alguém que te tire do sério, tem alguém que te confronte todo o tempo, tem alguém que fique questionando você, você tem a vontade de matá-lo. Essa pessoa te empurrará para o propósito. Deus me dá uns desses. E graças a Deus por isso. São pessoas que não me levam a um lugar de conforto. Como a gente falou esses dias atrás, o sofá é o lugar mais confortável que nós temos na casa, mas nada acontece ali. A gente precisa de lugares de desconforto para que a gente possa se desenvolver. O mar, quando está calmo, é agradável, mas o barquinho fica no mesmo lugar. É só botar umas ondas, ele começa a se movimentar. Então lugares de calmaria não nos levam a lugar nenhum. Nós precisamos é que o bagulho fique louco. Amém? Amém. Agora, diante dessa, como vamos responder isso? Então nós precisamos nos cercar dessas pessoas que estão comungando e querendo ir para o mesmo lugar. E esse lugar é um alguém, não é um lugar físico. Pedro entendeu para quem nós iremos. Nós ainda pensamos para onde iremos. Então, para quem eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Interessante que a movimentação de Pedro tinha a ver com a eternidade. Para quem eu irei, se só tu tens as palavras que me projetam a eternidade, me consolidam contigo e fazem com que eu seja um com você e filho do eterno? Para onde eu irei? Não, para quem? Por isso que pessoas que estão procurando lugares, elas ainda não entenderam. Não é um lugar que você tem que ir em alguém. Vindes a mim, vós que está cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quando eu penso em lugar, o lugar que eu tenho que pensar é o lugar mais verdadeiro possível. Palavra. Então nós vemos algumas características em Isaías. Precisamos contextualizar a mensagem eterna, trazendo um viés poético, ok, mas sem perder a essência profética. As nossas músicas, as nossas canções, a nossa estrutura de movimentação, ela precisa ser contextualizada. Deus se move, amém? Maná não cai mais do céu, agora é o pão vivo que desceu. Deus se moveu. Por isso que quem come daquilo que cai do céu morre. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam isso. Sabe como que você faz cair as coisas do céu? Murmure, reclame. Deus dá até fartar, mas você morre. Então não murmure, não reclame, e nada cairá do céu para você. Vai descer. O pão que cai te mata, o pão que desce te dá vida. Amém? Então nós precisamos entender que resultado daquilo que cai é quando eu murmuro e reclamo, mas resultado daquilo que desce é a própria palavra de Deus sendo estabelecida. Da mulher nascerá um varão, ele pisará a cabeça da serpente. Já existe a profecia. Adore, e ela desce. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Deus diz: então come, infeliz, você morre. Por isso tem gente que está engordando e está morrendo. Come até fartar. Todos os dias caiu maná do céu. Vocês querem carne? Tá bom, traz codorniz, picanha alada. O povo comia e morreu. Então eu preciso entender: você está comendo o que está caindo, você está comendo o que está descendo. Faz toda a diferença. As duas te alimentam. Uma te mata, outra te dá vida. Aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele, esse tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Aquele que por mim se alimenta de mim viverá. E o que come do pão? Os vossos pais comeram o pão que caiu do céu no deserto e morreram. Por isso tem gente que está morrendo. Por quê? Porque ela come daquilo que ela reclama. Ela vive reclamando. Ela se alimenta da palavra? Se alimenta, mas resultado de reclamação.
não de contemplação, não de adoração. Por isso tem gente que está morrendo. Sorria. Não morra. Jesus te ama. Por isso que nós precisamos contextualizar essa mensagem. Quando cair, agora quando desceu. Isaías está falando: eu vi, ouvi e me disponibilizei. O que estamos vendo e o que estamos ouvindo e como estamos respondendo? O que você está vendo no céu? Espero que você esteja vendo algo. O que você está ouvindo? Espero muito mais que você esteja ouvindo. O que você está fazendo com o que está vendo e está ouvindo? Nós não precisamos procurar os responsáveis pelos problemas. Nós precisamos ser os solucionadores dos problemas. Jesus veio para colocar tudo em ordem, amém? E aí ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então nós precisamos dar continuidade ao que Cristo começou. Só que para que nós venhamos fazer isso na sua totalidade, há necessidade de nós abrirmos mão das nossas vidas. Hoje nós existimos como igreja sobre a terra para equipar e mobilizar as pessoas, ou seja, dar continuidade na mensagem contextualizada por Deus. Por isso que nós precisamos ser poéticos. Sim, as pessoas falam de forma bonita, estudam, entendem, cantam, oram. Ó eterno, altíssimo, onipotente, presente celestial, aleluia! Mas eu preciso ser profético. O espírito da profecia, o testemunho de Cristo Jesus. Então, se eu não estou vendo, não tem como testemunhar. Se eu não estou com Ele, como vou ser testemunha? Então não manifesto o espírito da profecia. Logo, tudo aquilo que estou fazendo é vão. Por isso que tem muita coisa que acontece, mas não é. Precisa ser a mensagem dos profetas. Qual é a mensagem dos profetas? Ele. Por isso que não tem a ver com crescer, não tem a ver com desenvolver, tem a ver com ser verdadeiro. Nós temos duas formas de nos movimentarmos dentro do Evangelho: como observador ou como participante. É as duas formas que existem, não tem uma terceira. Ou você olha, ou você está lá participando. O problema é que quem olha está acostumado a assistir. É uma galera que gosta de ver culto em casa. Ele acha que ver culto é igual participar. Por isso que assistir, ele acha que está dentro. Não está. Esse é o grande problema. Ele está acostumado só a assistir, ele se engana. Ele assiste e acha que está participando. E não está. Nicodemos assistiu e achou que estava dentro. Deus disse: filho, se tu não nascer de novo, não pode nem ver. Se não nascer da água do Espírito, não pode muito menos nem entrar. Então nós precisamos entender que assistir, observar não é suficiente. Preciso entrar naquilo que Deus está fazendo. Por isso que, se você não negar a sua vida por amor a mim, você não é digno de mim. Que legal. Um observador ou um participante? O Evangelho é uma obra que, de forma científica, se pode ser estudada por meio da teologia analítica. É quando nós começamos a estudar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, contemplamos a palavra de Deus a ponto de um dicionário aqui, 2 dicionários ali, 3, 4 versões da Bíblia lá, e a gente começa a se movimentar de forma a observar aquilo que está escrito, analisando de forma teológica, analisando o contexto daquilo que está escrito. Sendo a obra de Deus executada por mãos humanas, ela se torna falha. Não deve ser corrompida, mas ela é falha. Qual foi o homem de Deus que você conhece que nunca falhou? Jesus. Ponto, acabou. Todo o resto já falhou. Se você conhece algum que não falhou, é porque você não sabe que ele falhou, mas ele falhou. Está aqui em cima, está embaixo, não é tudo igual. Esse é um dos maiores erros que nós temos, de acharmos que as pessoas que estão sobre o altar são vice-deus. Isso aí. Não, eles são os carros. Os outros aqui não. São os carros. Mano, Deus só usa os loucos para confundir os sábios. Ele pega os que não são para confundir os que são. Quando eu entendi que Deus me chamou, eu disse: não era nada. É isso aí, por isso que eu te chamei. Tá bom, entendi. Tem uns que são melhorzinhos que Deus não chama. Aí ele vai usando de forma diferente. Os que estão sendo usados por Deus é que não prestavam mais nada. Aí Deus disse: eu vou usar isso aí, porque senão eu vou ter que matar, não tem muita coisa para fazer com ele. Então vamos usar. Tá bom, glória a Deus. Então a obra de Deus, ela é falha pelas mãos humanas. Ela não deve ser corrompida, mas ela é falha. Corromper é quando você faz de propósito, adultera a mensagem em benefício próprio. Isso não existe, só nos outros países. No Brasil, glória a Deus, não. Nem profetize, creia, vai dar certo. O observador olha a obra de Deus pela ótica científica, analisa, observa, desconfia. Ele está sentado,
Urubservando. Só óleo, como diz no amigo meu. Ele está lá, mas assim você não participa dela. Se você quer ser um participante, mas se você quer participar, use uma metodologia chamada ouvir e obedecer. Acertando e errando, se envolva, tenha convicções, mas tenha abertura para mudanças, renovação de entendimento, crescimento e movimentação de acordo com a estação vigente. Você tem duas escolhas: você vai observar, pontuar, questionar, analisar, criar 1 milhão de teses e ficar sentado, ou você vai meter o pé, entrar no negócio, vai dar a cabeçada, vai acertar, vai errar, vai dizer: os meus olhos viram Deus, eu vou morrer, ou e agora o que eu fiz? Era para estar aqui, estou lá, e vai participar de fato, ou vai continuar sentado no celular? Tem aqueles que observam, que veem o que está acontecendo. Tem aqueles que participam do que está acontecendo. E tem aqueles que nem sabem o que está acontecendo. É os 3 tipos de pessoas. Você viu o que aconteceu? Eu vi. Você participa, cara, estou participando do que está acontecendo. E você, o que está acontecendo? Não sei. Isaías estava vendo, estava ouvindo, estava participando. Abre comigo João, capítulo 16. Tem um chofar nesse negócio. Essa trombeta, relaxa. Vem pra cá. Oi, Eduardo. Com o objetivo de contextualizar a mensagem, de entendermos o que Deus está falando nos nossos dias, Mateus 16, versículo 25. Assim. Foi o que eu disse antes. João 16. Só para ver se vocês estão aí prestando atenção. João 16, versículo 25. Todo mundo achou Mateus 16, hein? Não? Não. João 16, 25 está escrito assim: disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Eu vos falarei abertamente acerca do Pai. Vai chegar o tempo, eu não vou mais falar por parábolas com vocês, mas que eu vou falar de forma explícita para que vocês compreendam a respeito do Pai. Esses são os dias que nós vivemos, onde Deus está liberando a compreensão de quem Ele é sobre as nossas vidas. E essa é a única forma de nós entendermos quem somos. Então houve um período onde havia a anunciação daquele que estava por vir. E tem um período onde nós estamos nos adequando segundo aquele que já veio. Jesus disse que quem vê a mim vê o Pai. É impossível você ter um encontro com Jesus e se sentir órfão. E todo aquele que não teve encontro com Jesus carrega alto índice de rejeição. Por quê? Porque por meio do Cristo eu vou ao Pai, e o Pai me adotou, Romanos 8, versículo 15, com o espírito de adoção. Quem você adota? Quem foi aceito numa família ou quem foi excluído por ela? Quem foi deixado. Então todos aqueles que tiveram encontro com Jesus foram sarados na sua aceitação. Não um encontro, a palavra certa não é encontro, mas uma imersão nele. Porque muitas pessoas tiveram um encontro com Jesus, e aí Jesus, beleza, vamos tomar um café, vamos, mas não mergulharam dentro dele. Por quê? Porque você vai ter dele a proporcionalidade de você se entregar para ele. Por isso que João foi o homem que contemplou os ambientes celestiais. Por quê? Porque
porque ele ouvia as batidas do coração de Jesus. A Bíblia está me ensinando que homens que ouvem aquilo que o coração do Senhor está falando são capazes de ver o que o céu está anunciando. Por isso João Batista João, o discípulo amado, tem a capacidade de contemplar o final dos tempos. Vem aqui, João, sobe e vê. Por que eu, Senhor? Porque você reclinava a cabeça do meu coração. Então tem muita gente que não está vendo muita coisa, porque não passa tempo ouvindo o coração do Senhor. Voltamos ao ambiente de oração, ao ambiente de contemplação da sua presença. Então Jesus diz: o tempo que estamos entrando, não vou mais falar por parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Então, se Jesus está falando abertamente a respeito do Pai, por que muitos de nós ainda não compreendem a paternidade de Deus? Mesmo tendo a capacidade de contemplar os céus, mesmo tendo a capacidade de ouvir às vezes o céu, nós não temos às vezes a totalidade da identidade de Deus como Pai sobre as nossas vidas. Então nos movemos sabendo quem Ele é, às vezes na compreensão, mas não numa realidade de vida. E por isso nos movemos um pouco lá e um pouco cá. Não somos absorvidos por esse amor que só o Pai pode dar para os seus filhos. Será que Ele me ama? Por que você tem dúvida, se Ele já disse que te ama? Salmo capítulo 37. Versículo 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Está confuso, irmão? Não, né? Está confuso, não está olhando para ele. Não sei se vou, se fico, não sei se fico, se não vou. Está confuso? Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Uma outra tradução está escrita assim no versículo 8: provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então Deus está dizendo: provai e vede que Ele é bom. Se eu tenho a capacidade de provar, desfrutar da bondade de Deus sobre a minha vida, imagina a compreensão da paternidade dEle em toda a sua plenitude, do amor de um pai sobre seus filhos, de como isso é precioso, de como isso é grande. Então nós precisamos entender em que lugares nós estamos vivendo hoje, para saber se vamos usufruir e responder aquilo que está sendo liberado. A nossa igreja como um todo, quando falamos de igreja, uma percepção da movimentação do corpo de Cristo, ela é muito apática. Ela não se responsabiliza com aquilo que Deus está fazendo. Ela vive de conflitos internos, em vez de abandonar os seus achismos e os seus conceitos e se envolver com aquilo que Deus está falando. Ela está sempre questionando alguma coisa. Ou seja, ela tem uma mentalidade de procurar aqueles que comungam dos mesmos problemas, se ajuntam nos seus pequenos grupos e vão reclamar todo mundo junto, quando deveria dar uma resposta à altura daquilo que Deus está falando. Eis-me aqui, envia-me a mim.
Deus nem falou para onde, irmão, nem em que situação, nem como, nem se era bom ou ruim. Não falou que se ia para a África ou se ia para Dubai. Isaías, o cabeção, diz: cara, eu quero fazer parte. Existe a necessidade de alguém te representar, Senhor. A quem enviaremos por nós? Quem está disposto a levar o meu nome sobre a terra? Eu não sei nem para que lado é, Deus, mas eu estou no negócio, estou indo. Não sei quanto custa, o que eu vou ter que ir lá abrir mão, mas eu estou indo. Você quer, Isaías? Quer? Então eu vou te mostrar o que está por vir. Eis que o menino nasceu, um filho se fez. Muitas das pessoas ainda não têm a compreensão do Cristo, por isso estão presas. A Bíblia diz que você vai ser curado ou que você já foi? A Bíblia diz que você vai ser perdoado ou que você já foi? A Bíblia diz que Deus amou ou que Deus vai amar o mundo? Você entende que tudo que tinha que acontecer já aconteceu? Então por que você está esperando acontecer alguma coisa? O que você está esperando acontecer? Você vê que a gente sabe de uma coisa, mas a nossa estrutura do saber é conflitante com aquilo que sabemos. Eu sei que Ele já me curou, mas um dia Ele irá me curar. Como assim? Eu não entendo o que você está dizendo. Ou seja, nós sabemos de forma intelectual, mas não temos essa revelação do Espírito, porque isso não é uma verdade do lugar que nós entramos nele. Então a gente está cheio de teoria na cabeça que não serve para porcaria nenhuma. Em Deus há perdão para o nosso arrependimento, pois assim Ele prometeu, mas não prometeu um amanhã para a nossa procrastinação. Pegou? A todo aquele que se arrepende diante do Senhor, Ele perdoa. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, a misericórdia. Mas o tempo, irmão, esse reloginho não volta atrás, né? Então Deus sempre tem um amanhã novo para você começar, mas o amanhã novo já perdeu de ontem. Deus sempre tem arrependimento ou perdão para aquele que se arrepende, mas Ele não tem um amanhã para a sua procrastinação. Eu entendi que Ele já me perdoou, que Ele me remiu e me redimiu. Para quem entendeu? Eu já entendi que Ele me curou, que Ele me reposicionou, que Ele me chama de filho, que Ele me enviou sobre a terra neste tempo. Você não está aqui de passeio, não nasceu porque não tinha Netflix e papai e mamãe não tinham nada para fazer. E por que eu não dou uma resposta segundo aquilo que eu sei? Porque eu sei aqui, mas eu nunca encontrei com Ele. Então há um monte de argumento. Não, eu sei que Deus me chamou para viver com Ele, que agora eu faço parte da sua família. E daí, por que você não serve a mesa então? Se você faz parte da família e está fazendo almoço, por que você não é capaz de botar a mesa? Põe o coco, põe o pratinho, galera, ajuda a comer. Se envolve com o que Ele está fazendo. Por que então? Porque eu tenho muitas desculpas para dar e eu não consigo me comprometer com aquilo que Deus está fazendo. Porque eu não compreendi o que Ele fez. Então eu sempre dou uma desculpa segundo a minha realidade, não segundo a verdade de quem Ele é. Deus, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro suficiente para fazer. Ele disse: eu nunca pedi para você ter dinheiro. Eu falei que a prata e o ouro pertencem a mim, eu só mandei você fazer. Deus, eu não tenho tempo, mas eu sou o Pai da eternidade, eu só mandei você fazer. Deus, mas eu não tenho sabedoria, mas a unção que habita em vós, ela vos ensina todas as coisas, eu só mandei você fazer. Por que você me dá desculpas? Porque você não entendeu o que eu habilitei. Você não me conhece, por isso acha que eu sou dependente da tua capacidade. E aí eu pego Deus e enfio dentro de uma caixa. O nome disso é religião. O povo religioso é o brasileiro. Ele não compreende a capacitação do Messias. Ele sempre se move segundo a sua capacidade, segundo a sua realidade. Se você só faz aquilo que você pode fazer, você não precisa de Jesus para isso. Amém? Eu tenho que se mover a mim. Para que eu vou ter o Deus sobrenatural, Criador dos céus e da terra, a meu favor, se eu vivo como uma pessoa natural? Só vai até que meu pezinho alcança. Para quê? Não é perca de tempo? É uma movimentação muito contrária. Por que eu não respondo à altura daquele que me chamou? Por que eu não me entrego à altura daquele que se entregou por mim? É difícil? Sim. Ele nunca disse que seria fácil, ele só disse que não temos. Mas por que eu estou sempre dando uma desculpa? Porque eu aprendi a condicionar a minha mente, enganar a mim mesmo para um lugar de conforto. Então eu dou uma desculpa aceitável, e essa desculpa aceitável me condena
Há uma separação de Deus. Não tem mais o que dar desculpa. Quem entendeu Jesus não tem mais como dar uma desculpa, a não ser que Cristo não seja suficiente. Então a minha desculpa está na capacitação de quem Ele é, da compreensão das suas potencialidades. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sustento tudo pela minha palavra. Tudo que foi feito por minha causa. Eu fiz tudo que existe. Tudo que existe eu sustento. Então a gente acha que religião é usar 1,5 metro de cabelo a mais, 1,5 metro de saia a mais. Não, religião é tudo aquilo que modela uma divindade. Vocês fazem obras de artífices com as suas mãos. Vocês fazem lá, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa. Vocês modelam uma divindade e adoram ela e se relacionam com ela. Então eu pego Cristo, modelo Ele segundo a minha compreensão, segundo a minha percepção de quem Ele é e me relaciono com Ele. Então eu me torno religioso e idólatra. Por isso que Deus nos chamou para adorá-lo, não para idolatrá-lo, porque idolatria é pecado. Por isso que você tem que adorá-lo. E tem muita gente que só idolatra. Escreve, Jesus eu te amo, faz uma tatuagem, compra uma bandana, bota na cabeça, vai no show, grita, Jesus eu vim aqui só para te ver. Jesus, cadê você? É as tietes de Jesus. Eles viraram idólatras do Senhor, mas não o conhecem. Dizem, Senhor eu te amo. Você já viu? Ainda nunca vi, mas eu tenho todos os posters dentro da minha casa. Que diferença tem de uma pessoa que idolatra o Justin Bieber? Nenhuma. Então se torna idólatra de Deus. Deus não chamou você para ser idólatra. Idolatria, toda ela é pecado. Deus chamou você para adorá-lo. Para que eu possa adorá-lo, eu preciso conhecê-lo. É impossível você se relacionar com quem você não conhece. Eis o problema. Então nós idealizamos Deus, formatamos Deus e nos relacionamos com esse Deus criado. E isso é o que nos impossibilita de viver e ser aquilo que Deus nos chamou para viver e para ser. Você já sabe disso? O que está fazendo sentado aí? Esperando o quê? Qual é a condição que te falta? O que está faltando? Nada, não falta mais nada. E quando eu estou falando a respeito de dar uma resposta, não estou falando simplesmente condicionar uma vida a uma atividade. Então quer dizer que eu faço uma atividade para Deus? Não, não é isso. É dar uma resposta à altura de quem Ele é, com sua estrutura interna. Mudança de entendimento, mudança de compreensão, identificação de natureza, habilitação de uma consciência do céu. Às vezes eu acho que a gente fala grego, ou aramaico, sei lá. É uma dificuldade das pessoas compreenderem. Por quê? Porque o Satanás, o Gabiru, ele cegou o entendimento. O príncipe desse século cegou o entendimento de quem? De quem? Dos incrédulos. Eu creio em Jesus, por que você não vê? Incrédulos. Porque eu não acredito na obra da cruz. Eu acredito assim, né? Não, me salvou. Mas e por que então você não... Você está salvo, tô? Então se você morrer, você vai para o céu? Então vai! Não, mas se me matarem, vai, para aí. Vai! Não, mas... Incrédulos. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Legal. Eu gostaria de compartilhar com vocês, em resumo, as duas movimentações, ou o que gostaria de compartilhar hoje. É que Deus está revelando não mais com medidas, mas abrindo totalmente a compreensão de Deus como Pai. Esse lugar está acessível. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, mas por meio de mim todos vêm ao Pai. Então a cura para a rejeição, para a orfandade, para as debilidades emocionais do ser humano estão nele, e estão dispostos a todos aqueles que quiserem. Você não precisa mais ser aceito, você já foi. Eu brinco com as pessoas, eu não preciso que ninguém me ame. Não, porque ele já me amou. Eu preciso que entendam que amor eu já tenho, e não é pouco, é o dele. Se você precisa ser amado por alguém, é que você não entendeu que ele te ama.
Porque se o amor de Deus não é suficiente, não vai ser de alguém que amanhã vai estar morto que vai ser suficiente. Você é carente. Dependente emocional. Nunca deixou papai e mamãe. Essa é uma das funções da paternidade. Deixará o homem, pai e mãe, conhecer a sua esposa, serão os dois uma só carne. E não é deixar de ir embora fisicamente, é deixar os seus elos internos, cortar o cordão umbilical. Por que eu não deixo? Porque eu não entendi a paternidade de Deus sobre a minha vida e nunca tive um pai sobre a terra que me levou a esse lugar. Então eu simplesmente dou um jeito de viver, mas eu continuo preso naquele lugar. Eu não consigo deixar. Porque Deus mandou você deixar, você pega e você diz: eu deixo, porque eu não preciso mais, não preciso mais carregar essas coisas. Então não consegue deixar. E Deus está dizendo: o Deus Pai está disponível, esse lugar de acesso para a sua cura está aberto, entre. E as pessoas não entram. Por isso sempre tem uma debilidade de alguém. Qual era a necessidade de Jesus na terra? Quando que Jesus parou e disse: Deus, se ele for embora, que será de mim? Tem isso na Bíblia? Não? Que algumas pessoas têm. João capítulo 16, que nós estávamos lendo, se você ler os versículos anteriores, ele está dizendo: vocês vão me abandonar, mas está tudo certo, papai está comigo. Na teoria todo mundo entende, na prática, eu sei, isso aqui não para, toda hora. Na prática, estou vendo para entender. Na teoria é bonito. E na prática, porque não acessa aquele lugar de paternidade, onde eu posso ser curado por Deus. Por isso que toda pessoa que teve encontro com Jesus, ela vive em paternidade. É impossível não viver. Você pode entender Jesus como seu Salvador, mas se você entender Ele como seu Senhor, como mentor da sua vida, como aquele que vai moldar você de dentro para fora, é impossível você não viver em paternidade. É impossível. E quem vê a mim vê o Pai. O que você está vendo? Estou vendo o Pai o tempo todo. Então eu ando em paternidade. Eu me torno filho. Entendeu a diferença? Tem muita gente que entendeu: Jesus me salvou, Ele perdoou os meus pecados. Tá, e daí agora? Quem você é? Eu sou perdoado. Não, quem você é? Você é filho, caramba. Você precisa entender o que Ele fez. Ele abriu esse lugar de paternidade e cura, porque é só na origem que nós somos curados. Mas tem gente que ainda é doente, que nunca voltou no Pai. É doente emocional, é doente intelectual, é os hipersensíveis. Lembra que a gente falou? Da hipersensibilidade. Hipersensibilidade é deficiência. Você tem que ser sensível, não hipersensível. Tu viu como ele falou comigo? E daí qual o problema? Por que dói? Porque eu sou hipersensível. Então quando você for curado na paternidade de Deus, nada mais, ninguém mais, ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Jesus, mas os caras acabaram de te prender e estão te batendo. Não interessa. Eles podem matar o corpo mortal, mas o eterno, esse jamais. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu dou. Entendeu a diferença? Tu não vê o que estão fazendo comigo, estão me matando. Não, entrega a vida que você não tem como morrer. É bem mais fácil. Então esse lugar está aberto para que sejamos curados pela paternidade de Deus. Não importa se teu pai foi bom ou se teu pai foi ruim, o que importa é que você tem um pai que é perfeito. Isso é muito bom. Deus não é injusto. Então você encontrando esse pai, as coisas vão para o lugar. E se está fora do lugar, porque você não encontrou esse cara aí? Se aqui dentro ainda é tudo, é que você não encontrou ele. E você precisa entender, aceitar e crer. Ele é, independente do que você acha. Ele é bom, perfeito. Ele é. Mas não, eu não acho. O que você acha não interessa. Se você for viver pelo que você acha, você vai continuar vivendo como você está. Então não seja orgulhoso e diga: o que eu acho não interessa mais, eu quero viver o que o Senhor diz. Esse lugar está aberto. Não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente a respeito do Pai. Então precisamos contextualizar essa mensagem.
trazer ela para os nossos dias, entendermos o cunho poético que existe nela, sim, mas nos movimentarmos de forma profética. Amém? Você entende que Deus é seu Pai? Então nunca mais chore por falta de atenção. Nunca mais se sinta rejeitado, porque Ele já te deu um espírito de adoção. Não para que andes outra vez em temor. Nunca mais se sinta desprezado. Não dê vazão para uma mentira sobre a sua vida. Ele já te amou. Mas ninguém lhe dá atenção, mas você já tem toda a atenção do céu, a ponto dele pegar o seu filho e fazer com que ele venha na terra por sua causa. Quando as pessoas entenderem isso, ninguém mais segura ninguém. É impossível alguém te parar. Mas se tu fizer isso, eu vou não sei que. Cara, ele fez aquilo por mim, você não tem noção, você não sabe o que ele fez. Ninguém mais te para. A minha graça te basta. E Paulo nunca mais reclamou. Você reclama, irmão, que a graça não basta, não. Está faltando alguma coisa. Vou passar pela palavra, dando glória a Deus. A Bíblia. Esse Deus é bom. Amém? Vamos cear? O que você acha? Topa? Aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim. Deus está descortinando o seu coração, gente. Esse Deus não é gente, cara. Glória a Deus por isso. Gostaria de compartilhar uma coisa com vocês. Independente do tempo que você anda com Deus, de quanto você está com Ele, de quanto você mergulhou nele, não se sacie. Sempre há mais. Sempre. Porque eu já decorei a Bíblia de capa contra capa. Existem os livros no céu que Ele não desatou. Nunca se sacia. Sempre tem mais. Infinitamente mais. Se Deus é infinito na sua grandeza, eu preciso ser infinito na minha necessidade dele, na minha fome dele. Não se contente com o que você já tem. Queira mais. Mais de Deus. Mais de Deus. Mais de Deus. Pode passar, gente. Fique de pé. Pecado? Eu vou falar para ele. Abre o convite da praia. Abre o convite da praia. Oh, pode falar essas coisas. Pode, relaxa. Agora é a hora da ceia, aleluia, postura. Deus é terrível. Aqui, cara, ele da praia pro culto, irmão. Não, eu não estava na praia. Era surfista, alemão surfista. Oh, Deus. Os meus olhos veem o Salvador que reina poderosamente vindo me
sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Daquilo que nós nos alimentamos, é exatamente daquilo que vivemos. O que estamos comendo? De que carne estamos comendo? De que sangue estamos bebendo? Eu não tenho percebido do que tem me alimentado. Daquilo que você se alimenta, pelo que você vive. Do que você vive hoje? Como você vive? A Bíblia diz: fazei isso em memória de mim, até que eu venha. O objetivo da ceia é lembrar de quem Ele é estar constantemente na nossa memória, no nosso entendimento, o Cristo. É um lugar de contemplação. A ceia é um lugar de inclusão. Fazer isso em memória de mim, foi Ele que disse. Façam isso por minha causa. Se alimentem de mim. Aguardem-me. Vivam por mim. Não vivam mais pelo mundo. E a gente já pensa em pecado. Não viva mais pelas regras do sistema. Não deixe mais as teorias determinarem como você pensa. Não deixe mais o dinheiro dizer se você pode ou não. Não deixe mais as circunstâncias alheias definir quem você é. Não deixe mais as palavras das pessoas formarem a sua identidade. Não viva mais pelo mundo. Se alimente de mim, viva por mim. As minhas palavras são espírito e vida. Aquele que de mim se alimenta por mim viverá. O que você está vivendo? Fale com Deus. Examine se o homem a si mesmo, então come e beba desse gás. Examine-se. É você e Deus. Pai, nós nos chegamos a Ti. Declaramos que verdadeiramente Ele é a Tua carne que foi partida por nós. Cremos na Tua palavra, Senhor, de forma simbólica, Senhor, nós internalizamos a Tua presença. Crendo que Tu deste, Senhor, a Tua vida pela vida do mundo, Senhor. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Nós cremos, Senhor, que a vida está em Ti, que Tu de fato és a vida verdadeira, plena e perfeita, que não tem a ver com aquilo que nós temos, mas com quem nós temos. Faz de nós, Senhor, um contigo, que não sejamos mais seres circunstanciais, Senhor, que nos movemos por aquilo, mas que sejamos seres eternos que se movem por quem Tu és. Nós consagramos essa partícula do pão a Ti, Senhor, declarando que verdadeiramente ela é nossa comida, Senhor, e que de Ti nós nos alimentamos, Pai. Em verdade, Senhor, nós internalizamos a Tua presença, Pai, e cremos que somos um contigo, que já estamos assentados nas regiões celestiais, que já fomos ressuscitados, se verdade morremos, e que o Espírito que habita em Ti ressuscitou o Senhor dos mortos, hoje habita-nos e nos vivifica em nome de Jesus Cristo. Nós assim cremos porque a Tua palavra é verdade, Pai. É em nome de Jesus. Participemos do pão. Bebemos em alegria pelos Teus feitos. Bebemos em alegria, Senhor, por termos sido engendrados, Pai, em quem Tu és, no Teu povo, enxertados na videira verdadeira, nos tornamos participantes por causa do Teu amor, do Teu sacrifício. Nos ensina a honrar cada gota do Teu sangue derramado naquela cruz. Cada gota derramada, Senhor, naquele lugar chamado Via Sangrenta. Nos dá a consciência da cruz. Como disse Paulo, Senhor, se sofro as aflições, pouco da minha carne, o resto delas, então viverei em glória contigo. Transforma em homens e mulheres de cruz, homens e mulheres de sacrifícios, por amar a Jesus. Nós declaramos que de fato esse é o Teu sangue, e que nós participamos de quem Tu és e anunciamos a Tua morte até que Tu venhas. Aguardamos ansiosamente e confiadamente que Tu és a nossa esperança, nosso Redentor, e que jamais o mundo entenderá, e que ninguém com a mente conseguirá compreender o Deus eterno, mas que para aqueles que parecem loucura, para nós é poder de Deus, é salvação. Aquilo que parece loucura para nós é o Teu amor, e nós participamos e nos alegramos em Ti por causa disso.